Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiana Gonçalves, eu sou estudante do curso de Pedagogia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, e vou apresentar para vocês o nosso projeto integrador, que foi desenvolvido em grupo. A minha equipe é composta por Cláudia Andréia e Stephanie Sartori. Bom, o projeto integrador, de número 4, nós escolhemos o tema Filhos da Terra, Povos Indígenas de São Paulo, quem são eles? Os povos indígenas brasileiros, atualmente, existem cerca de 300 povos indígenas no Brasil, formando mais de 800 mil índios, de acordo com o censo do IBGE de 2010. De acordo com a FUNAI, 500 mil vivem na zona rural e um pouco mais de 300 vivem em áreas urbanas. A maioria vive especificamente na região norte, mais no estado do Amazonas, e em segundo lugar no Nordeste, com destaque para a Bahia. A invasão, a ocupação e a exploração do território brasileiro foram e são determinantes para transformações radicais que o povo indígena passaram no decorrer de mais de 5 séculos. Um longo processo de devastação físico e cultural eliminou grupos enormes e inúmeras etnias indígenas, especialmente através do rompimento histórico entre o índio e a terra. Bom, em março de 2008, foi sancionada a Lei 11.645. Essa lei obriga as escolas a incluir elementos da cultura indígena no seu currículo escolar e determina que o sistema normativo das culturas afro-brasileiras e indígenas interagem com o conteúdo do ensino fundamental e médio, dando ênfase nas áreas de literatura, arte e história. Essa lei é válida tanto para a rede particular quanto pública. A formação do povo indígena ela é lembrada principalmente no dia 19 de abril, o chamado Dia do Índio, que é passado uma visão de modo superficial e estereotipado, uma figura fictícia criada em romances ou lembrada somente com pintura no rosto das crianças. Durante toda a história, o povo indígena brasileiro foi estigmatizado, visto como um povo selvagem, e ao longo do tempo sofreram com doenças, guerras e invasões de território. Inclusive, essa é a visão passada pelos livros didáticos e reforçado pela maioria dos professores. O objetivo desse projeto é quebrar esse estigma, né? É mostrar o povo indígena como um povo que tem uma cultura bastante rica e que influenciou de forma positiva a formação do povo brasileiro. Identificar as principais tribos indígenas que vivem no estado de São Paulo, refletindo sobre a sua história e modo de viver. Refletir sobre a política e legislação indigenista do Estado brasileiro, desde o período colonial até o atual. Destacar o importante papel do povo indígena no processo de formação social e cultural do povo brasileiro. Oi, eu sou a Stephanie e eu vou falar um pouquinho sobre o referencial teórico do nosso trabalho. O antropólogo Darcy Ribeiro conceituou os índios como aquela parcela da população brasileira que apresenta problemas de inadaptação à sociedade, motivadas pela conservação de costumes, hábitos ou meras lealdades que a vinculam a uma tradição pré-colombiana ou ainda mais amplamente. Índio é todo indivíduo reconhecido como membro por uma comunidade pré-colombiana que se identifica etnicamente diversa da nacional e é considerada indígena pela população brasileira com que está em contato. O Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 1973, em seu artigo 3º, define índio ou silvícola como todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Segundo a definição técnica das Nações Unidas de 1986, as comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que, contando com uma continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à colonização que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmos distintos de outros setores da sociedade e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica, como base
de sua experiência continuada como povos, em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e o sistema jurídico. De acordo com a Constituição Federal, artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Podemos observar que os problemas causados pela colonização e a falta de respeito e valorização já vêm sendo discutidos há um bom tempo. Apesar de já existirem leis que garantem direitos aos povos indígenas, sabemos que na prática essas leis não estão sendo cumpridas. A colonização da região de São Paulo teve início com a fundação da cidade litorânea de São Vicente, sob o comando de Martim Afonso de Souza. Colonos e jesuítas revezavam-se na busca pela conquista de indígena para a execução de trabalhos pesados. Quando os portugueses invadiram o Brasil, o território paulista era habitado por várias tribos indígenas. No litoral, do norte até o centro, hoje a região de Santos, eram os tamoios e os tupinambás. Do centro, mais para o sul, eram os tupiniquins. E no extremo sul, ao estado, eram os carijós. Na região do Vale do Ribeira, eram os goianas, cujo território abrangia até a região em que hoje se situa Grande São Paulo. Na região de registro, era habitada pelos guaianazes. A aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador se deu principalmente porque usamos a parte de história, geografia e também de pedagogia que estamos estudando, para poder construir e elaborar esse relatório técnico. Quanto à metodologia, usamos revisão bibliográfica, pois, de acordo com Barros, esse tipo de estudo faz uso de sites, monografias, livros e artigos, dissertações e teses, e foi o que nós usamos para a construção deste. Quanto ao método dedutivo, porque esse método, segundo Lakatos, tem o propósito de explicar o conteúdo das premissas, e foi isso que a gente fez. Também, para a execução da videoaula modelo, nós usamos de pesquisação. Esse trabalho, então, tornou-se relevante uma vez que favoreceu um maior conhecimento sobre o povo indígena, como já determina a lei. E, ao mesmo tempo, aprofundamos o conhecimento nas tradições do nosso país, da nossa cultura rica, na busca de valorização, promoção e preservação. Segue, então, referências bibliográficas que usamos. Obrigada.